sempre faça a análise de investimento. Não, de forma alguma, não façam de espontânea vontade, imaginando porque eu estou pensando que vai dar certo, porque tudo indica que vai dar certo, sem fazer toda uma comparação dos seus recursos de juros, quanto pode isso te trazer retorno. E para isso é importante que a gente entenda um pouquinho, então, lá dos métodos de análise de investimento, ok? Vamos entender melhor que, para que a gente consiga fazer essa comparação, essa análise, então a gente precisa seguir um fluxo, né? uma sequência, um passo a passo. Primeiro, com a comparação de alternativas de investimento. Tá? Depois, a utilização de uma taxa de juros adequada. E concretiza antes de iniciar a análise e comparação das diferentes oportunidades de investimento encontradas, deve-se determinar qual será o custo de capital atribuído à empresa. Então, eu já dei lá várias alternativas de investimento para você. E a utilização de uma taxa de juros a gente vai procurar no mercado. Né? Vamos supor que a gente vai emprestar um dinheiro de um banco. A gente vai analisar os vários bancos, as várias linhas de crédito que estão disponíveis, foi isso que a gente viu na aula passada, as diferentes linhas de crédito, então eu vou ver qual é a mais adequada para mim, qual é que eu vou pagar menos juros. Né? Lembrando sempre que tentar não fazer as dívidas, né? Só fazer à medida que for necessário, ok? Então, gente, aqui a gente começa a falar a respeito dos métodos equivalentes para avaliação econômica em si. E a primeira que a gente vai falar é a taxa mínima de atratividade, TMA. Então, como eu comentei com vocês, eu vou apenas fazer a parte conceitual, porque hoje nós temos calculadoras para isso, planilhas no Excel, softwares, aplicativos que já nos trazem todas as informações. Título só de ilustração, quando vocês forem lá fazer a simulação de vocês no jogo de empresa, dê uma procurada lá. Essas informações aqui, esses métodos de análise de investimento estão disponíveis lá na nossa, no nosso simulador Coliseu. Observe lá, isso aí que vai ser muito fácil vocês aplicarem. Então, vamos lá. Vamos aos conceitos dos tipos de métodos de análise de investimento, ok? O primeiro é a taxa mínima de atratividade, o TMA. Esse custo refere-se diretamente aos riscos que o investidor irá ocorrer ao optar por determinado investimento e, consequentemente, ao retorno que mesmo irá esperar por tal ação. A taxa mínima de atratividade é uma taxa de juros que representa o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz o investimento, ou o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar quando faz um financiamento. Vamos entender melhor. Taxa mínima de atratividade são taxas de juros das empresas do mercado, mais a incerteza dos valores de fluxo de caixa. Então, investir para ganhar, e esse ganho precisa ser maior do que o custo do seu capital investido, certo? A gente tem até alguns modelinhos lá para frente para exemplificar mais esse modelo que mais ou menos é isso aqui. É a taxa mínima a ser alcançada em um determinado projeto. Caso contrário, mesmo deve ser rejeitado. Então, eu estabeleço uma taxa mínima para ser alcançado no projeto. Vou comprar uma máquina que ela vai me dar um lucro considerável. Será que vai dar? Preciso fazer o cálculo. Se ele não me der se eu fizer todos os cálculos e observar que eu não vou ter esse respaldo, eu não vou ter esse retorno, então esse projeto precisa ser rejeitado. É a taxa utilizada para descontar os fluxos de caixa quando se usa o método valor presente, que é o outro método que a gente também vai ver. E o parâmetro de comparação para a taxa interna de retorno. Então, aqui a gente já tem 3 métodos de análise de investimento.
o TMA, o VPL e o TIR. Todos os três a gente precisa dar uma focada para entender melhor. Então, aí a gente colocou para vocês os principais métodos de avaliação alternativas. Eu creio que lá, Introdução à Contabilidade, vocês devam ter observado bem esses métodos, né? Método do valor presente líquido, VPL, método do valor anual uniforme equivalente, que é o VAUE, o método da taxa interna de retorno, que é o TIR, o método da taxa interna de retorno modificado, que é o TIR-M, e o método do tempo de recuperação do capital, que é o Payback. Não vamos ver todas, vamos só dar um apanhado geral, porque a ideia aqui é estar passando a vocês os diversos métodos que estão disponíveis para você fazer análise, ok? Então, começamos pelo método do valor presente líquido. Então, o VPL, consiste em calcular o valor presente líquido do fluxo de caixa, saldo das entradas e saídas do caixa, do investimento que está sendo analisado, usando a taxa de atratividade do investidor. Então, a taxa anterior a gente vai utilizar para o cálculo do VPL. Se o valor encontrado do VPL for zero, a taxa I de renda coincidirá com a taxa I de atratividade. Se o valor for positivo, representará o quanto a renda do investimento excede a renda esperada de taxa I. Nesse caso, o investimento interessa ao investidor. Se for negativo, representará o quanto falta para que a renda do investimento atinja a renda desejada. A taxa de renda que o investimento proporciona é menor que a taxa de atratividade. O investimento analisado não interessará ao investidor. Então, vamos observando. E lá no simulador, por exemplo, vocês vão ver cada uma desses métodos, eles têm aí uma determinada representatividade, né? Então, se o cálculo for maior que zero, se o cálculo for menor que zero, se for igual, cada um deles vai ter a sua representatividade. Nesse caso aqui, se for positivo, representará o quanto a renda do investimento excede a renda esperada de taxa I. Se for negativo, então descarta, porque falta. Já no anterior que nós estávamos vendo, né, a gente calculava que a taxa mínima TMA, ela tinha que ser o máximo que não propõe pagar quanto faz o momento. O fluxo de caixa, no caso de ser rejeitado, a taxa mínima deve ser alcançada em determinado projeto e tem que ser maior do que o custo de capital investido. Voltando ao método do valor presente líquido. O método VPL calcula o valor presente líquido de um projeto através da diferença entre o valor presente das entradas líquidas de caixa do projeto e o investimento inicial requerido para iniciar o mesmo. A taxa de desconto utilizada é a TMA da empresa. Então, digamos que eu tenho uma taxa mínima de investimento e eu vou calcular de acordo com os períodos que vão se decorrer ao longo do tempo. E eu quero saber se o VPL consegue ser positivo, se ele consegue ser maior do que aquilo que eu investi no início. Se ele for menor, se for igual ou menor, eu vou descartá-lo. Então, a gente tem lá uma fórmula para o cálculo, como eu falei para vocês, não vou me alongar muito nessas questões de cálculo, porque vocês já têm calculadoras para isso. Até a própria HP, né, a calculadora HP, já faz esse tipo de cálculo automaticamente, mas o Excel, se você procurar pela internet, nós temos vários calculadores do Excel para fazer esse tipo de coisa. Então, um exemplozinho. Um investimento tem a seguinte característica: o custo inicial foi de R$25.000. A vida útil estimada desse investimento, vamos supor que fosse um carro, uma máquina, era de 5 anos. O valor residual de R$5.000. Quer dizer, o que é o valor residual? A depreciação desse produto, né? Eu vou calcular que esse produto vai perder R$5.000 no final dos 5 anos. As receitas anuais de R$6.500 e uma taxa média anual da empresa de 12% ao ano. Veja se o investimento, então, é interessante para a empresa. Eu vou fazer esse cálculo usando lá o cálculo do valor presente líquido. Então, aqui, figuramente, a gente vai utilizar aqui, inicialmente, o cara investiu no ponto zero, no ponto zero, que a gente fala assim, que é o ponto de início do investimento, né? O início. Ele investiu R$25.000 e ele teve lucros de R$6.500 ao decorrer de 5 meses. Mas a gente não pode esquecer
que esse investimento ele teve uma determinada depreciação e ele também tem que ter uma taxa, né? Esses juros que a gente fala de renda por ano. Então a gente vai jogar esses cálculos e jogando os cálculos a gente observa que o VPL foi de R$ 1.268,18. Então, quando o VPL é maior que zero, o investimento é considerado viável, vantajoso economicamente e rende mais do que 12% ao ano, que foi a taxa, o TMA inicial, o qual a gente estabeleceu. Então, a gente vê lá, fomos observando lá, o TMA da empresa seria de 12% ao ano. Quer dizer, esse produto, esse investimento precisa ser maior que esses 12%, ok? Então, a gente tem que calcular para ver se realmente é maior, para ver se vale a pena. Então, antes de comprar um produto, você necessita fazer todos esses cálculos. E você precisa o quê? Saber qual que é o seu fluxo de entradas de caixa. Você precisa saber quanto que vale o produto inicial e ter uma ideia da depreciação desse produto, certo? Senão você não vai conseguir fazer o cálculo. Então, como fazer então esse valor, tirar esse valor residual? Tem também uma continha para o valor residual. Então, em contabilidade, o valor residual é um termo usado para definir o valor de um ativo que sofre depreciação ao final de sua vida útil. Por exemplo, assumindo que a vida útil de uma máquina seja de 10 anos, então seu valor residual é o valor esperado dessa máquina ao ser vendida depois de passados 10 anos. Bom, o cálculo do valor residual é feito da seguinte forma: VR, valor inicial, menos depreciação, vezes o tempo de utilização. Logo, por exemplo, 25 mil menos 2.700 vezes 5, vai calculando aqui os 25 mil no final, a gente tendo os R$ 2.700 de depreciação multiplicado pelos 5 períodos, né? Eu peguei o exemplo anterior, a gente vai ter R$ 11.500 o valor final deste produto, tá? O valor final do valor residual, o que realmente vai valer o produto no final das contas. Vamos supor, era um carro, eu paguei R$ 25 mil e no final ele vai valer apenas 11.500, porque eu estou tirando toda a depreciação desse produto, ok? Ainda falando a respeito do método valor presente líquido, análise de alternativas com diferentes tempos de vida. Então, quando as alternativas têm vidas úteis diferentes, deve-se considerar um período de tempo igual ou menor múltiplo comum das vidas, ou o tempo da vida do projeto como um todo, quando ele for maior que o anterior e múltiplo das vidas. Então, a gente tem várias opções de calcular esse tempo de vida. Então, um período de tempo igual ou menor múltiplo comum das vidas, ou quando ele for maior que o anterior e o múltiplo de suas vidas. Então, a gente também pode comparar fazer o cálculo no projeto A e projeto B. Né? Como a gente tem duas opções, a gente também coloca os valores, né? O custo inicial de um projeto A e o projeto D, a vida útil estimada de cada um dos produtos, 5 anos e outro 10 anos, o valor residual do produto A é de R$ 2.000 e o produto B de R$ 1.000. O custo anual de operação do produto A é de 1.755 e o do B de 1.052. A taxa MA é 12%. O valor presente líquido do projeto A é de menos 23 mil e do B é de menos 20. Então, deve-se optar pela alternativa B, que é de que requer menor desembolso, ok? E tudo indica que ele também aguenta muito mais tempo, né? Tem a vida útil de 10 anos, ok? Então, a gente tem várias vantagens do VPL que estão ligadas ao VAL, que é o nosso próximo cálculo, certo? Se o valor for positivo, então, legal, vamos utilizar. Se for negativo, não vamos utilizar. E os pontos fortes do VAL são a inclusão de todos os capitais de fluxo e o custo capital. Beleza? Vamos passar a falar a respeito também